Nós vamos seguir a nossa série hoje. Sempre esqueço o tema. O nariz é nosso latifúndio. Vou ter que escrever aqui sempre. Hoje nós vamos falar sobre algo muito presente na nossa vida, muito presente na nossa sociedade, e que tem sido um inimigo da nossa vida cristã. Hoje nós vamos falar sobre a invasão do secularismo na vida cristã. O que é secularismo? Para você ter uma ideia já. Nós vamos ver alguns conceitos sobre secularismo no decorrer da mensagem. O primeiro deles, de uma forma resumida pelo ChatGPT, secularismo é viver no mundo como se Deus não fosse necessário, relevante ou senhor sobre todas as coisas. Ele é mais do que a ausência de religião, é a substituição de Deus por ídolos modernos como consumo, sucesso, prazer, ciência ou poder. Isto é secularismo, tá? A grande questão é que isso já é esperado do mundo, uma ausência de Deus. Mas o que nós estamos vendo, e há muito tempo já se iniciou isso, é cristãos, a igreja vivendo não debaixo dos princípios bíblicos do Senhor, mas sim debaixo de princípios seculares, ok? Interessante que essa ideia de secularismo iniciou dentro da igreja. Lá nos primórdios da igreja, a igreja, de uma maneira muito errada, ela tentou dividir a vida. Vocês devem já ter ouvido falar, né? Não, essa aqui é a vida sagrada, e essa aqui é a vida secular ou a vida profana. Então, de uma maneira muito errada, lá nos primórdios da igreja, a igreja tentou separar o que é sagrado e o que é profano. Então, sagrado é tudo aquilo que eu faço dentro da igreja, dentro da minha religiosidade. Profano, secular, é aquilo que eu faço fora de Deus, ou seja, na ausência de Deus. Então, em determinada época, isso fomentou muito a existência, não que isso seja negativo, mas fomentou muito a criação de monastérios, de lugares onde as pessoas se retiravam para servir a Deus, porque a ideia era, isso antes da reforma, que se você quisesse ter uma vida dedicada a Deus, você precisava se apartar de tudo do mundo secular. Então, eles se dedicavam unicamente, exclusivamente a uma vida piedosa, religiosa. E tudo que não fosse sagrado era secular. Na minha idade de adolescente, a gente usava a expressão do mundo. Já devem ter ouvido nessa expressão, né? Como se tudo que tivesse no mundo não fosse de Deus, não tivesse resquícios de Deus no que está acontecendo no mundo, do que o mundo fomenta, no que no mundo cria, por assim dizer. Essa ideia foi se estendendo. Quando chegou no iluminismo, então, foi um propulsor, porque o iluminismo, e depois uma parte mais moderna, nos tempos modernos, essa ideia de que não é necessário a opinião de Deus para viver, foi crescendo, foi ficando cada vez mais forte. Então, uma vida secular é uma vida que não vê a necessidade de Deus, não vê a necessidade da opinião de Deus. Você vive como se você fosse o senhor da razão, né? O senhor de tudo, ok? Você deve estar pensando, mas a Bíblia vai alertar sobre isso? A Bíblia vai ter textos que vão trabalhar essa ideia de um pensamento secular e um pensamento bíblico?
eu destaquei aqui alguns textos que no decorrer da mensagem nós vamos tocando nesses textos. Um deles você já está cansado de ouvir, que é Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Numa versão NVT, vai dizer: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O contexto que Paulo está escrevendo aqui é um contexto em que a igreja de Roma estava vivendo com alguns dilemas. E entre esses dilemas era a questão de que eles estavam levando para dentro da igreja princípios mundanos, princípios seculares. Então, em Romanos, a partir aqui, por isso que começa o capítulo 12, ele falando a respeito do culto ao Senhor, como que deve ser feito o culto, como deve ser feita a adoração. E Paulo vai destacar aqui uma adoração em tempo integral e não uma adoração compartimentada, sabe? Aqui eu louvo a Deus dentro da igreja e lá fora eu vivo como eu quero. Então isso é um princípio secular, isso é um princípio mundano. E princípios seculares e mundanos estavam adentrando dentro da igreja de Roma. E quando Paulo fala, não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com esse século, Paulo está dizendo para a igreja o seguinte: nós como cristãos não podemos amoldar o nosso modo de vida, não podemos amoldar a nossa maneira de pensar conforme o mundo pensa. É incompatível. O cristão, ele pensa diferente, porque na cosmovisão do crente, a maneira do mundo enxergar, do crente enxergar o mundo, existe simplesmente Deus. E na maneira do mundo enxergar a vida, não existe Deus. É uma forma bem diferente de viver. Em outro contexto, Paulo também, nós podemos usar esse conformar como um conformismo. A igreja estava se conformando com práticas e com uma vivência de pecado. Em vez de travarem uma luta, uma guerra contra aquilo que desagradava a Deus, eles estavam tratando isso como algo já normalizado dentro da comunidade. Então, Paulo está combatendo isso. 1 Pedro 14, 16, vai dizer assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como aquele que é santo, aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Pedro vai trabalhar a mesma questão, vai usar aqui o mesmo amoldar que Paulo vai usar. E ele vai citar aqui que nós não devemos viver conforme os desejos de outrora, ou seja, não podemos viver como vivia o nosso velho homem, a nossa velha natureza, quando nós éramos guiados pelos nossos desejos. E ele vai chamar esse tempo como um tempo de ignorância. Porque antes, na nossa velha vida, nós não tínhamos o conhecimento que hoje nós temos sobre Deus. Se hoje você tem o conhecimento de quem é Deus, você não pode viver ignorante. Ignorante, para você ficar bem claro, é a ausência de conhecimento. Você não pode viver como se Deus não existisse. É isso que Pedro está dizendo. Tiago 4:4. Quem quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aproveitando o gancho de Tiago, 1 João 2, 15 e 17. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O
que esses textos estão apontando que é o grande desafio nosso? Vou exemplificar para você. Ontem no Oca eu fiz algumas perguntas para os adolescentes. E no meio das perguntas eu vi que eu estava pegando pesado com eles. Pedi para eles destacarem as 5 principais prioridades da vida dele. As coisas que são mais relevantes na vida deles. Convido você no seu pensamento, fazer a mesma coisa. 5, 3, se 5 é demais, 3. Quais são as 3 coisas mais importantes na sua vida? Coisas, pessoas, lugares, experiências, o que for. Acredito que entre essas coisas está Deus. Se não está, então você tem um problema um pouquinho mais profundo aí. Ou esquecimento mesmo. Mas calma. Talvez esteja Deus aí na sua lista, como uma das coisas mais importantes da sua vida. A pergunta que eu achei que foi difícil para eles, e que muitas vezes nós não sabemos responder, por que Deus está nessa lista? Por que Deus está entre as prioridades e entre as coisas mais importantes na sua vida? Não me venha com aquelas respostas de crente, que você só replica, mas não sabe nem explicar direito. Ele é o meu Salvador. Ele é o Criador de todas as coisas. Não que isso esteja errado, mas é difícil de explicar. Acredito que você possa estar passando pela mesma dificuldade. Por que Deus está aí nessa lista? Acredito que a maneira mais clara, transparente de explicarmos a presença de Deus nessa lista é a maneira com que nós vivemos. Agora, a maneira com que você vive dá provas de que Deus é uma prioridade e está entre as 5 coisas que você mais ama. Como assim a maneira de viver? A maneira que você vive, você está atento e preocupado com a existência de Deus? Você está preocupado com a opinião de Deus na sua vida? Você tem se preocupado com o que Deus nos diz na sua palavra e tem falado ao nosso coração? Ou você se veste de crente, frequenta uma igreja, mas na maneira de viver, quando você está vivendo no mundo, você vive como se ele não existisse? Parece uma bobagem que eu estou dizendo, parece loucura. Mas é exatamente isso que o secularismo faz no nosso coração e na nossa vida. Nós dizemos com a nossa boca, com as nossas palavras, que nós amamos a Deus, mas vivemos como se Ele não existisse. É isso que os autores bíblicos estão dizendo. É isso que eles estão nos alertando. Não viva de uma maneira como se Deus não fizesse parte ou não fosse essencial na sua vida. Talvez você não consiga explicar com palavras, mas viva como se Deus realmente fosse relevante a nós. Amém? João 17, 15 e 16 vai dizer assim: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Quem está dizendo isso? Jesus. O grande desafio aqui é que nós precisamos viver no mundo. Nós não vamos ser tirados desse mundo hostil, desse mundo corrupto, desse mundo que não tolera, e esse mundo que não quer a existência de Deus. Esse mundo que não quer nem ouvir sobre Deus. Nós precisamos viver nesse mundo, esse é o desafio. Um exemplo desse desafio é que o cristão é como um barco. O cristão é como um barco, e o barco ele foi feito para estar onde? No mar, na água, no rio. Como
o cristão também, ele foi chamado, nós cristãos, nós fomos chamados para viver aonde? No mundo também. Nós cremos em Jesus, mas continuamos vivendo nesse mundo. Agora, o barco ele só vai cumprir a sua função se o mar não entrar dentro dele. Se a água invade o barco afunda. Da mesma forma, é isso que os autores estão tentando nos ensinar, que o cristão e a igreja devem estar no mundo, mas o mundo não pode estar dentro do cristão, não pode estar dentro da igreja. Agora, infelizmente, nós estamos vivendo batalhas contra um pensamento secular. Infelizmente, nós estamos tomando uma goleada. Porque as ideias do secularismo estão cada vez mais presentes na vida do cristão. E nós nem nos damos conta disso. Estamos vivendo como se estivéssemos vivendo uma normalidade. Mas quando a gente para pensar e ver como estamos vivendo, nós estamos vivendo como se Deus não existisse. E eu vou destacar aqui para nós hoje alguns pontos da forma como o secularismo invade a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de viver. Uma das ideias do secularismo é a relativização da verdade. Jesus vai dizer lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade para Jesus, para Deus, para a Bíblia, ela não é relativa, ela é absoluta. E eu quero que vocês entendam uma coisa, no decorrer da história, homens e mulheres deram a sua vida por uma verdade. E deram a sua vida por uma verdade absoluta, por uma verdade verdadeira. Os discípulos, os apóstolos, os seguidores de Jesus, eles pregavam o Evangelho, eles viviam o Evangelho, porque eles criam numa verdade que era absoluta. O mundo secular, a ideia do secularismo, ele vai colocar em xeque sempre a verdade. Ou seja, cada um tem a sua verdade. Uma frase que eu gosto muito do Chesterton, não sei como é que fala, Chesterton. Ele disse isso há muito tempo atrás. Ele diz que chegará o dia em que teremos que provar ao mundo que a grama é verde. Esse tempo já chegou faz muito tempo. Porque nós vivemos num tempo onde não há uma verdade absoluta, cada um é dono da sua verdade. É como se a nossa voz, nós tivéssemos o poder de tudo aquilo que nós declaramos com a nossa voz, ou colocamos para fora os nossos desejos, se tornasse real, se tornasse uma verdade. O que isso tem acarretado dentro das igrejas e dentro da vida cristã? Jovens, homens e mulheres têm vivido relacionamentos desordenados. Vivem os relacionamentos como eles querem, da maneira com que eles querem, porque não há uma verdade absoluta, não há um Senhor que nos entrega uma maneira de viver, uma maneira correta de viver. Não, isso é relativo, isso é apenas uma opinião. Práticas antiéticas são normais até dentro do âmbito cristão. A gente acaba usando até o mesmo argumento do mundo, né? Se todos fazem, né, eu vou fazer também. Isso era o que eu ouvia muito, né? Eu estou longe do Rio, então posso falar do Rio. E eu amo o Rio, sou carioca de nascença. Mas se tem um lugarzinho corrupto é o Rio de Janeiro. Se tem algum carioca aí que me perdoe. Mas lá é tudo no migué, é tudo no jeitinho. E algo que eu ouvia muito lá.
Não, faz assim, todo mundo faz assim. Não, mas aqui o estacionamento é proibido. Não, mas todo mundo estaciona aí. Isso aqui é errado. Não, mas todo mundo faz. Não há uma verdade. Quando a Bíblia deixa de ser verdade, deixa de ser uma verdade absoluta, e ela passa a ser apenas uma opinião, ela perde a sua força transformadora. O problema não é o mundo pensar dessa maneira. É normal o mundo pensar assim, ele vai pensar assim. O problema é quando nós pensamos assim. Como se a Bíblia não fosse uma verdade absoluta. Como se a palavra de Deus fosse relativa, apenas uma opinião daqueles que andaram perto de Jesus. Uma opinião. Jesus deixou apenas a sua opinião. Mas não é verdade. A gente nem sabe se realmente ele quis dizer isso. Se realmente isso é uma verdade. Ponto 2, nós vimos, sem ser semana passada, na semana retrasada, o materialismo e o consumismo. Mateus 6, do 19 ao 21, ele vai dizer assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Como que nós vemos essa ideia secular dentro da vida do cristão? Famílias vivendo endividadas para manter um padrão de vida que elas desejam ao verem as redes sociais. Desejos por terem o carro do ano, o celular da última geração. É como se para ser alguém você precisa adquirir coisas, possuir coisas. Essa é a ideia do materialismo, essa é a ideia da ostentação. Uma das coisas mais ridículas que eu vejo é a galerinha que gosta de ostentar. Mas daí quando eu fico olhando e criticando, eu vejo, nossa, mas às vezes eu faço a mesma coisa. Também estou desejando e construindo a minha vida em coisas materiais, em conquistas materiais, em bens. O secularismo está... Essa ideia da importância do materialismo dentro da nossa vida tem nos escravizado. Falei já muito sobre isso na mensagem passada. Nós somos escravos de um consumismo descontrolado. Muitas vezes nós ficamos ansiosos, decepcionados, frustrados com coisas que nós não precisamos, mas que por conta dessa maneira de pensar e ver o mundo se tornam obsessão do nosso coração. Nós não temos paz enquanto nós não adquirimos, enquanto nós não conquistamos, enquanto nós não possuímos. Eu lembro quando eu era adolescente, na minha época lá, não há muito tempo atrás, uns 5, 6 anos atrás, era febre, o estojo que tinha 200 canetinhas, não é o Bob Goods, é a primeira versão do Bob Goods. Tinha canetinha, era um estojo quadradão, assim, que as canetinhas vinham encaixadas, tinha canetinha, lápis, tesoura, tinha tudo. E você sabe muito bem, olha para você ver como isso está presente na nossa vida. Quando isso aparecia, naquela época não tinha internet, acho que não tinha ainda, não tinha. Faz tempo. Mas, de alguma maneira, isso se tornava febre. Aparecia na televisão. E aí, quando um miserável de um coleguinha aparecia com isso, nossa, coitado dos pais, porque o meu pai e a minha mãe, eu infernizei até conseguir a tal do estojo com as canetas. E eu nem gostava de escrever.
Infernizei eles também com aquele caderno, tipo, que tu vai adicionando as folhas. Fichário. Eu queria ter um fichário, mas eu nunca escrevia nada. Passei depois do 2º grau todo com um caderno só. E me carregou para a faculdade ainda. Mas aquilo ficou no meu coração, como se para mim ter um senso de pertencimento, para mim ser alguém diante da minha sociedade ali, eu precisava ter aquele estojo, eu precisava ter como é que é o nome? O fichário. Às vezes nós vivemos da mesma maneira, o nosso coração está preso ao que nós temos, ao que nós queremos ter. Nós não estamos olhando para aquilo que nós deveríamos olhar, quem nós somos, quem nós devemos ser. Eu não sei eu acredito que todos aqui acompanharam durante a semana o assassinato do Charlie Kirk. Acredito que a maioria aqui. Eu fiquei muito, muito chocado com o que aconteceu. Até a minha oração era para que Deus acalmasse o meu coração, e uma frase de um pastor permanece sempre no meu coração: o púlpito é lugar de luz e não de calor. Então, de alguma maneira, eu pedi a Deus que controlasse, porque eu fiquei muito, muito indignado. Meu coração humano ficou muito indignado. Eu não conhecia muito a vida do Charlie Kirk, mas eu acompanhava muito os vídeos. Ele era um ativista político, cristão declarado, e há muito tempo atrás ele começou um negócio que tem que ter muita coragem para fazer, que ele ia nas universidades e chamava os estudantes, quem quisesse, para debater com ele. Então ele deixava um microfone ali e a pessoa trazia uma questão, e ele respondia isso de uma maneira bíblica. Ele colocava ali o pensamento dele, a visão dele acerca de reino. E o exemplo que eu estou trazendo aqui para você é para você pensar. Eu não estou falando de política, eu estou falando de algo muito maior. Estou falando aqui sobre Jesus. Ele foi assassinado por um tiro a longa distância, de um sniper aí, na frente da esposa, na frente dos filhos. Acredita-se que ele morreu instantaneamente. Mas o que me chamou a atenção, e é a luz que eu quero trazer para nós, é o texto que ele compartilhou um pouco tempo antes de falecer. Ele usou o texto de Romanos 8:28. Romanos 8:28 vai dizer o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aí você deve estar se perguntando: pastor, esse texto é mentiroso? Porque logo depois dele declamar esse texto, ele foi morto. Sabe por que esse texto se torna mentiroso a nós? Porque nós teimamos, insistimos em ver o Evangelho, em ver a Bíblia, o cristianismo, num olhar secular, materialista. De que maneira, muitas vezes, nós olhamos para esse texto aqui? De que maneiras, muitas vezes, nós interpretamos esse texto? Sabemos que todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam Deus, ou seja, Deus vai dar sempre um jeito das coisas ruins e negativas que acontecerem na minha vida se voltarem em prosperidade, em bênçãos materiais para mim. A gente vê muitas vezes dessa maneira, a gente tenta sempre encaixar o cristianismo num pensamento secular. Todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam, ou seja, aquele que me fez mal, o mal que ele me fez, Deus vai tornar em bem para mim, mas uma perspectiva material, física, até de um olhar de vingança. Ah, não, Deus vai transformar esse mal em bem, e ele vai se danar.
Esse texto aqui, meus irmãos, não tem nada de material. Depois você leia ele inteiro, você vai ver. Isso aqui está apontando para a eternidade, para algo espiritual, para algo eterno. Um olhar que nós deveríamos ter, muito mais aguçado e preocupados com a espiritualidade, com a eternidade. Acabamos de ler que nós não devemos acumular tesouros nessa terra. Que os tesouros que nós devemos acumular devem ser tesouros eternos, espirituais. Nós estamos tão presos nesse mundo secular que às vezes nós queremos encaixar os textos para as nossas necessidades seculares. Nós queremos tirar Deus da jogada até do texto bíblico. Ou seja, isso aqui não é uma mentira, é uma verdade. De que eu já tenho até visto Deus transformando esse mal em bem. O que eu vi de boas postagens e bons testemunhos acerca de uma morte, pessoas conhecendo o Evangelho, porque você pode matar o mensageiro, e muitos mensageiros morrerão. Mas a mensagem, ela continua viva. John MacArthur tem uma frase que ele falou, que é o seguinte: tudo que a morte pode fazer ao crente é entregá-lo a Jesus. Não se limite a ver a vida aqui nesse mundo caído. Ela é eterna. De que maneira Deus transforma o mal em bem? Porque tudo aquilo que acontece na nossa vida, Deus tem o propósito de nos transformar, de nos moldar a sua imagem e semelhança. Nada é em vão. O objetivo de Deus não é nos dar bênçãos materiais, físicas, econômicas, esqueça isso. É nos moldar, é nos santificar. É isso que o texto está dizendo, que nada é em vão para Deus, Ele tem um propósito muito maior. Tudo isso que acontece de mal na nossa vida, nós achamos que é mal, que é ruim, que é perda. Mas o objetivo de Deus, através do Espírito Santo, é o quê? Nos moldar, nos transformar, nos preparar para a eternidade. Irmãos, o crente deve se preparar para a eternidade, deve almejar pelo aquilo que é eterno. Temos que parar de ficar enredados numa mente materialista. Posso ouvir um amém? Acho que não concordaram muito comigo. Idolatria da performance e do sucesso. Marcos 8:36. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O secularismo tem trazido uma ideia aonde a performance, aonde o sucesso é prioridade, é o nosso fim, a nossa razão de existência. E aonde ele tem mais atacado nas nossas vidas é nas nossas famílias, na maneira com que nós enxergamos o mundo, na maneira com que nós enxergamos família. Quero que você compreenda muito bem o exemplo que eu vou dar aqui. Nós vivemos numa era onde os jovens, eles optam por não ter filhos para não atrapalhar a carreira. Casais adiam indefinidamente a família porque querem primeiro conquistar o mundo. Quero que você ouça com muita sabedoria. O X da questão aqui é aquilo que nos move, é o desejo. Existem casais que não vão ter filhos, existem pessoas que vão ser celibatárias, elas não vão casar, e não tem problema nenhum nisso. Paulo talvez foi um celibatário. John Stott, alguém mais contemporâneo, dedicou a vida dele
ao ensino das Escrituras, mas o secularismo ele age na nossa mente, no nosso coração, nas motivações. É quando nós vemos a família e filhos como um entrave para o nosso sucesso, um entrave para a nossa performance. É como se ter família nos nossos dias fosse um problema e um atraso para a nossa carreira. Isso não é um pensamento bíblico. Isso é um pensamento secular. A maior herança que nós temos, segundo a Bíblia, são o quê? Os filhos, a herança do Senhor, a família. A família é algo que tem sido muito atacado nos nossos dias. Tem sido dito para as mulheres que o homem é um problema. Ser homem hoje em dia é um problema. Se tem algo que essa ideia secular tem atacado, é que é bom que o homem não exista. Tem sido colocado na cabeça das mulheres, desde muito cedo, que o homem é um problema, é um estorvo, é um atraso de vida, e que é possível e é saudável viver sem a existência do homem. Isso nós temos visto muito. E esse pensamento tem adentrado dentro das igrejas. Os jovens não querem constituir família, porque veem a família como algo ruim, vai atrasar a vida. Como algo negativo, vai impedir que eles conquistem o mundo. Entenda, há tempo para tudo. E o problema que eu estou colocando aqui é a motivação, da onde que nasce esse pensamento. Para nós que somos pais, de que maneira esse pensamento secular ataca o nosso coração e a nossa mente, quando nós estamos mais preocupados com o sucesso dos nossos filhos. No mundo material, a gente está mais preocupado com a profissão dos nossos filhos. A gente está preocupado aonde eles vão estudar. A gente está preocupado quantas línguas ele vai fazer. Está preocupado se ele vai ser bem financeiramente. E não nos preocupamos, não temos uma preocupação a vida do coração dos nossos filhos, da sua espiritualidade. Nos preocupamos até com quem ele vai casar, ou com quem ela vai casar. Tomara que seja alguém bem de vida, que tenha o mesmo sucesso, que tenha a mesma dedicação. Isso é um pensamento secular. Isso é um pensamento que não há existência de Deus na jogada. Não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Você me entende, né? Às vezes eu tento explicar direitinho para não ter dúvida. O problema são as motivações. Você pode se preocupar, sim, deve. Mas o problema é quando isso toma o nosso coração e nós esquecemos daquilo que é principal. Daquilo que é prioridade, deve ser prioridade. E aquilo acaba se transformando numa obsessão nossa. Você tem orado pela sua família? Pelo coração? Você tem orado para que Jesus transforme o coração? Você tem orado para que os pecados sejam confessados e que o coração seja transformado? Essa deve ser a nossa alegria, essa deve ser a nossa prioridade. Senão, o que o texto vai dizer aqui? Nós vamos ganhar o mundo, mas nós vamos perder a nossa própria alma. O secularismo ele coloca a carreira no trono, mas Cristo nos chama a colocar o reino em primeiro lugar. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Para você ver como isso não é um pensamento cristão, acerca de materialismo, performance, essas coisas, nós nos preocupamos com aquilo que Deus disse para nós não nos preocupar. E ainda Ele nos alertou, ainda não andeis ansiosos
pelo que vestir, pelo que comer. Nós não só nos preocupamos tanto com essas coisas, e muitas vezes é a causa da nossa ansiedade, como também nós nos preocupamos com aquilo que é desnecessário, não é nem necessidade. Estamos nos preocupando à toa, porque isso é uma promessa de Jesus. E precisa fazer parte da nossa vida. Amém? O secularismo, meus irmãos, ele vai trazer uma ideia de normalização do pecado. Aí vem o texto que nós lemos no começo, Romanos 12, 2. Não vos conformeis. O que estava acontecendo na igreja de Roma? O pecado estava entrando e a igreja estava se conformando com os pecados. Os pecados estavam se transformando em algo normal, normalizado. Eles não viam mais aquilo como uma ofensa a Deus, mas como se fosse parte da vida. Isso acaba nos atacando e acaba interferindo na nossa vida através de séries, músicas, um mundo secular que trata o adultério como um romance, um mundo secular que vai trazer as drogas como um estilo de vida, um mundo secular que vai trazer a mentira como um sinal de esperteza, aborto como uma escolha. E cristãos, nós, muitas vezes como cristãos, nós estamos assistindo a isso, concordando com isso, sem nos incomodarmos. Olha só o que Colossenses 2:8 vai dizer. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. O secularismo tem nos enredado, tem confundido a nossa mente e o nosso coração. E nós estamos normalizando aquilo que é pecado e aquilo que desagrada a Deus. Eu lembro quando eu morava com a Pri num apartamento ali na Duque de Caxias, tinha uma lâmpada em casa que ficava na sala e ela tinha uma característica. Ela tinha um bojo. E aí dentro desse bojo tinha uma lâmpada de rosquear assim, tá? E aí estamos morando lá e tal. Passou um bom tempo, eu comecei a notar que eu não estava conseguindo enxergar direito. Antes eu conseguia ler com nitidez os livros, ali na sala mesmo. Eu estava tendo dificuldade para ler. Olhava. De repente eu olhei para cima assim, nessa lâmpada acontecia uma coisa muito interessante. Os bichinhos de luz, mosquinha, eles iam na lâmpada, davam um beijinho na lâmpada, morriam e caíam ali. E isso foi acontecendo sucessivamente até chegar ao ponto que a minha lâmpada estava cheia de bichinho morto. Aí eu olhei e falei assim, é isso que está acontecendo. Então eu tenho que pegar uma escada, eu tenho que subir na escada, eu tenho que tirar o bojo, tenho que pegar uma esponjinha, dar uma lavadinha ali no bojinho, limpar a lâmpada e colocar no lugar, está tudo ok. O que eu fiz? Nada. Segui a minha vida. Passou um bom tempo, o que estava acontecendo? Estou olhando assim, rapaz, está escuro aqui, o que está acontecendo? Ali, eu já sei o que está acontecendo. Um bichinho da luz, ele entrava dentro do bojo, dava um beijinho na lâmpada, morria e ficava ali. Já sei o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma escada, tenho que subir ali, tirar o bojo, tenho que limpar o bojo. E aí vai se solucionar. O que eu fiz? Nada. Chegou o ponto que eu já não estava enxergando mais nada. Estava totalmente escuro. Eu lia com a lanterna do celular. O pecado, quando ele se transforma em algo natural, quando nós nos conformamos com a presença dele,
nós nos acostumamos e normalizamos ele, como se fosse normal, natural, como se não tivesse nada de errado. O nosso coração ele vai sendo anestesiado e ele perde a sensibilidade ao pecado. Até que chegou um dia que eu fui e troquei o bojo. Nossa, tudo... Tinha coisas dentro de casa que eu pensei que eu tinha perdido. Dentro da sala ali, nossa! Minha cachorrinha, comecei a enxergar a cachorra dentro da sala. Nós não podemos nos conformar em normalizar aquilo que é pecado. Se você não tem lutado contra pecados, escute bem o que eu vou te dizer. Se você não tem lutado contra pecados na tua vida, você tem um grande problema. Porque se tem algo que é normal e natural na vida do crente, é guerrear contra o pecado. Pode estar acontecendo duas coisas na tua vida se você não tem lutado contra o pecado. Você normalizou esse pecado, de algo ruim ele se transformou num seu amiguinho de estimação, seu companheiro de vida, ou você está tão enredado nesse mundo que é que nem aquele jogador ruim no futebol. Esse aí ninguém marca. Esse aí já está entregue. Que você possa pedir a Deus que sonde o seu coração, que você possa ver os pecados. O problema não é quando a gente tem pecado, é quando a gente não vê os pecados. Quando a gente não tem pecado. Amém? Eu vou acelerar um pouquinho aqui. Individualismo e isolamento. Hebreus 10, 24 a 25 vai dizer: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar. É muito comum hoje em dia os crentes viverem uma fé privativa. Eles não veem a necessidade da igreja, porque eles estão tratando a igreja e a fé como algo consumista. Eles tratam o culto como Netflix. Eles escolhem o que eles vão assistir. Eles não saem de casa, eles não estão preocupados em uma fé comunitária, eles estão apenas preocupados com a sua própria espiritualidade. Eles não querem compromisso, eles não querem comunhão. O secularismo, ele quer transformar a fé em algo privado, pessoal, particular, algo que você não precise nem expor, que você não precise nem se declarar como um cristão. Isso é algo que você vive lá, no seu íntimo, na sua casa, às quatro paredes, escondido. E aí vem o nosso sexto e último ponto. O secularismo tem transformado a nossa fé em algo superficial, privativa e superficial. Preste atenção no outro conceito de secularismo que o ChatGPT compartilha conosco. Secularismo é uma forma de pensar e organizar a vida em sociedade que busca afastar a fé, a religião e os princípios transcendentais do espaço público, relegando-os à esfera privada. Ele promove a ideia de que o mundo e a vida podem ser compreendidos, conduzidos e explicados sem a necessidade de Deus. Aí ele vai nos explicar melhor aqui. Em outras palavras, é a tentativa de construir uma visão de mundo autônoma, onde a razão humana, a ciência, o progresso e o prazer se tornam os principais referenciais. É um espírito cultural que nega necessariamente a existência de Deus, mas vive como se ele não fosse relevante. Ou seja, o secularismo não nega que Deus existe, que o ponto dele é viver como se ele não fosse relevante. No âmbito prático, o secularismo redefine valores, costumes, prioridades, muitas vezes contrário aos fundamentos bíblicos,
influenciando família, educação, política, arte e até a igreja. Aí você deve estar se perguntando qual é o problema de eu ter uma fé particular, privada e pessoal. O grande problema é que isso não é o desejo de Jesus. Não é a palavra de Jesus a nós. Mateus 5, 14, 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, colocando-a num lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Deus não nos trouxe a salvação, não iluminou o nosso coração, a nossa vida, para nós vivermos escondidos, como agentes secretos de Jesus. Esse choro é da minha. Conheço. Eu acho que eu errei. Que nem o choro de uma criança. Ela quer ser vista. Ela quer mostrar a sua dor. Meus irmãos, Jesus não nos trouxe das trevas para a luz, para nós insistirmos numa vida às escuras. Se nós estamos aqui nessa cidade, se nós estamos aqui nesse lugar, Jesus quer que nós brilhemos a luz de Jesus. Nós não podemos esconder uma cidade construída sobre um monte. Se nós estamos aqui, nós somos responsáveis nessa cidade por levar luz na escuridão. E estar no mundo de uma maneira relevante, onde nós levamos salvação, esperança. Nós não podemos viver uma fé secreta, preguiçosa, omissa. Nós precisamos levar Jesus. O Evangelho precisa ser apresentado, ele não pode ser escondido. Não sou eu que estou dizendo isso, é Jesus, de uma maneira muito clara, muito simples. Você sabe o que tem acontecido no Irã? Você sabe o que é avivamento? Avivamento não é um monte de jovem pulando, tá? Em êxtase. Avivamento é quando mortos, vidas onde Jesus é inexistente, corações que não têm sensibilidade a Deus, eles passam a viver, eles ouvem a palavra de Deus, eles creem na verdade absoluta e eles passam a vida. Tem acontecido um avivamento no Irã. Se você não sabe, segundo Portas Abertas, é uma instituição missionária muito grande, muito forte. O Irã é o 9º país que mais persegue os cristãos. Se você acha que perseguição a crente não acontece, você deve estar enredado nessa mente secular, que você não vê isso. Mas isso acontece. E acontece, assim, cristãos sendo mortos acontece muito mais do que você imagina. É que isso não sai nos jornais. Assine uma instituição missionária, acompanhe as notícias. Portas Abertas é uma boa missão. Você vai ver notícias, boas e ruins. E essa perseguição aumentou desde 2005. A pressão contra os cristãos ela foi se intensificando, igrejas foram fechadas, pastores presos e membros julgados. Só que sabe o que tem acontecido no Irã, debaixo dessa perseguição toda? Uma média de 2 igrejas caseiras estão se formando todos os dias. As pessoas elas têm encontrado Jesus no Irã, através de sonhos, milagres,
programas cristãos sendo transmitidos por satélites. E sabe quem mais? Cristãos que conheceram o Evangelho de Jesus e não querem deixar a luz escondida. Em meio à perseguição, eles querem brilhar a luz de Jesus. Porque aquilo que Jesus fez com eles não merece ficar escondido, guardado. Quais são as desculpas que nós temos dado para não vivermos Jesus intensamente? Para não mostrarmos às pessoas que estão ao nosso redor que há uma esperança, há uma verdade absoluta. Meus irmãos, o secularismo nos traz uma ideia de que o cristão ele tem fé e deve exercer sua fé somente dentro da igreja. Ele não deve abrir a sua voz no trabalho, na escola. Ele não pode causar polêmica. E ele deve sim perder todas as oportunidades. O que Jesus nos ensina é totalmente diferente. Se a sua fé não for manifesta no mundo, ela é irrelevante, ou ela é incoerente. Viver Jesus de uma maneira secreta não existe. É uma ideia secular, é um secularismo. Que você possa ter o desejo de estar por dentro e fazer parte daquilo que Jesus tem feito no mundo. Eu te dei apenas um exemplo de um lugar onde a luz de Jesus tem crescido. Você se lembra daquele texto que Deus transforma? Qual é o texto de Romanos? Deu um branco aqui. Qual foi o texto que eu li? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o bem, que amam a Deus. É isso que o Irã está fazendo lá, a igreja do Irã está fazendo em meio à perseguição, em meio a mortes, em meio a prisões, em meio a julgamentos. Eles não estão se vitimizando, ai, Deus esqueceu de mim, Deus esqueceu de nós. Não, não, não. Tudo aquilo que Deus tem feito, tem colaborado, tem cooperado para que a minha vida seja edificada, para que o Evangelho de Jesus se alastre. Isso é muito interessante. Os avivamentos, os grandes avivamentos, eles cresceram. Sabe os momentos que mais a igreja cresceu? Quando ela esteve em perseguição. Para terminar e para você poder colocar em prática, e possa ser uma reflexão para nós nessa semana. Lembre-se que o secularismo está invadindo a vida cristã através de relativismo, consumismo, idolatria do sucesso, normalização do pecado, individualismo, fé superficial e entretenimento como prioridade. O chamado bíblico é claro: não nos conformarmos com esse mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. O texto termina dizendo que nós não devemos tomar um molde do mundo, mas que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Ou seja, santidade, ação do Espírito Santo em nós diariamente, nos moldando ao caráter de Jesus. O cristão é chamado a ser sal e luz, vivendo contraculturalmente em uma sociedade que tenta apagar Deus de cada esfera da vida. Para refletir e colocar em prática durante a semana, devemos nutrir a mente com a palavra de Deus. Fiz um desafio para os adolescentes ontem. Os pais aí ajudem os seus filhos aí. Falei para eles, todos eles foram muito honestos comigo. O que você tem lido
da Bíblia, se tem procurado conhecer Jesus, todos eles falaram, não, a minha Bíblia é um enfeite. Eu gosto de adolescente quando é sincero e honesto. A meta com eles foi nutrir a mente com a palavra de Deus. Conhecer mais daquele Jesus que está nas nossas prioridades de vida. Todos eles colocaram Jesus e Deus como prioridade. Viver uma vida de oração constante. Não ore apenas no aperto e no desespero. Tenha uma vida constante de oração. Congregue. Cultive uma comunhão verdadeira. Saiba discernir e filtrar a cultura. Nós vamos seguir vivendo no mundo. Há resquícios da divindade de Deus nesse mundo, mas nós precisamos filtrar. Filtrar baseado naquilo que Deus nos deu como padrão, como um princípio básico, que é a palavra de Deus. Praticar o servir e a generosidade. Formar convicções bíblicas sólidas. Formar convicções bíblicas sólidas. Você sabe por que você crê e no que você crê? Qual é a sua profundidade bíblica? Ore por isso que, como igreja, nós vamos fazer algo para trabalhar essa questão aqui, que vai mudar a nossa vida como igreja. Amém? Vamos sentir firmeza. Amém. E último, testemunhar com coragem. Coragem. E não esqueça de uma coisa, ao estar no mundo, assim como o meu coração se inflamou durante a semana, não esqueça que a nossa luta, Efésios 6:12, a nossa luta não é contra pessoas. Se tu está numa versão mais antiga, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A gente viu muito depois desse assassinato, dessa morte, várias pessoas zombando e até comemorando esse assassinato. Não tenha raiva e ódio das pessoas. Ore por elas. Tenha misericórdia, porque elas estão cegas, enredadas em filosofias e ideias satânicas. Elas devem ser objeto do nosso amor. Jesus disse para nós amarmos não os nossos amigos, os nossos inimigos, aqueles que pensam contrário a nós, aqueles que não têm a mesma ideia de vida, aqueles que se portam como nossos inimigos. Se você entender isso, vai mudar a maneira com que você vai se relacionar nesse mundo. Vai fazer com que você tenha mais amor, misericórdia por aqueles que nós já fomos. Não esqueça, um dia nós também pensávamos da mesma maneira. Um pensamento onde Deus não existia. Amém?